Então, quando a gente fala de mediunidade, desenvolvê-la é pensar o porquê eu quero desenvolver. É por curiosidade? Tem gente que quer ver alguma coisa e quer ver, né? Tem uma curiosidade, quero ver como é que é e o que, que vai acontecer. É por curiosidade? Temos que pensar, né? Não, eu sinto que existe algo maior além de mim, ou algo que está me levando para esse caminho. Aí você vai perceber, como é que eu percebo para onde que eu devo ir, se eu devo buscar esse caminho? Se é leve, se é tranquilo para você buscar isso, ou não, é pesado, eu tenho medo, eu tenho dúvidas. Então, de repente, não seja o momento. Não, é o meu momento, eu estou afim, eu vou buscar, tá tranquilo, eu quero saber mais sobre isso. Né? Então, acho que a gente tem que pensar sobre essas coisas também. Pelo que eu estou indo, né? Claro que a gente sempre ouviu assim que hoje a gente vai pela dor ou vai pelo amor, né? Mas vamos pensar que a gente vai pelo amor, né, Mi? Vamos buscar pelo amor. Então vamos sentir o chamado e buscar ou não, às vezes não é o momento, tá certo? E essa questão da mediunidade, muitas pessoas veem de forma tranquila e algumas pessoas elas vêm com alguns desequilíbrios já. Então, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, eu vou para tal lugar, eu sou esponja. Gente, esse é um comentário que a gente não deve ter. A gente não é esponja. Se a gente tá, alguma coisa não está certa, sabe? Assim, não é que não está certa, mas alguma coisa está em desequilíbrio, que a gente não deve ser esponja dos lugares. Isso não é dentro do que a gente diz de saudável emocionalmente, mentalmente, você ir para um lugar e ficar desequilibrado. É que você está com alguma abertura no teu campo e você acessou aquilo que não estava legal e aí você ficou ruim. Tá? Então, assim, essa frase, eu sou esponja, não, vamos mudar, a gente não é esponja, tá, gente? Mas então, a pessoa já tem ali nesse dizer eu sou esponja, ela já tem às vezes uma sensibilidade, se conecta muito fácil com as dores das pessoas, né? Então, às vezes as pessoas já nos buscam através de algumas reclamações, de alguns sintomas, e aí a gente poderia falar sobre vários sintomas. Por exemplo, eu estou pensando uma coisa e de repente vem tantos pensamentos que eu já não sei o que é meu e o que não é meu. Eu estou confusa. As pessoas falam sobre isso também, né? Então, eu estou... Não é ouvindo vozes, não é que esquizofrenia. Mas eu estou ouvindo algumas coisas assim, eu tô meio bagunçada. Então a pessoa já tem uma sensibilidade, às vezes ela já escuta algumas coisas. Então, esse desenvolvimento é para você perceber o que é meu, o que não é meu, o que é do outro, o que é meu campo. Então, tudo isso nos ajuda como pessoa, como autoconhecimento. E claro que dentro desse desenvolvimento, você pode, depois que você estiver bem, auxiliar também as outras pessoas, né, Mi? Tu quer Exato. complementar? Então, tu estava fazendo questionamento ali e eu lembrei de uma história. Acho que eu vou contar brevemente para o pessoal. Faz mais de 10 anos que eu sou reikiana. Ao contrário da Miss Lene, a Miss Lene, ela teve, digamos, uma formação, né, Miss? A gente vai falar sobre isso depois. Digamos que a gente fala que é mais do que um desenvolvimento, é uma educação, né, do seu processo mediúnico. Então, a Miss Lene, por muito tempo, ela trabalhou numa casa espírita, Mas na verdade, minha é desde criança, né? Porque eu desde nasci numa. criança. Então eu já frequentava desde criança, eu já estudava porque tinha escolinha, então tu pensa, 7 anos, a gente já ia. Então, assim, é uma formação que vem desde berço já para mim, sabe? Então, o Sim, ser tal é uma coisa que para mim era sempre foi tranquilo, na verdade. para mim também, porque desde criança, assim, eu tinha, mas eu lembro de ter participado, me envolvido, assim, como é que é numa casa espírita mesmo, foi só quando criança. Depois, quando eu fiquei adulta, a gente acabou se mudando de cidade e eu não desenvolvi mais. Aí, certo dia, eu lembro que teve uma pessoa que ela era médium, que ela disse assim, não, Michele, você não é de trabalho de corporação, não é para você trabalhar numa casa espírita, por exemplo. Você vai trabalhar com cura. Só isso que me falaram na época. E eu, ok, beleza. Eu continuava indo de vez em quando para assistir uma palestra, pegar um passe, né, que era tudo de bom também. E daí, o que que aconteceu? Assim, durante a minha caminhada como reikiana, que eu fui percebendo o quanto que eu fui evoluindo nesse sentido, né? E eu lembro uma vez que eu atendi uma moça
que ela tinha, assim, uma mediunidade muito aflorada. Ela era muito sensitiva também, né? E daí ela chegou e disse assim para mim, ai, Michele, isso me faz muito mal. Eu sofro com isso. Ela já tinha visto, assim, entes desencarnados que vinham conversar com ela. E ela estava se formando como médica. Hoje ela é médica. E ela disse que ela tinha muito medo de estar no hospital e ver, né, as coisas, assim. E ela queria meio que bloquear isso. E ela veio e pediu para mim para fazer uma sessão de reiki para ver se eu ajudava ela naquele sentido. E eu disse, olha, se for possível, se for do teu coração, eu falei, né? Você pede então para fechar o terceiro olho. Foi o que eu falei para ela. Não que o reiki faça isso, o reiki não. O reiki é uma canalização de energia, né? A gente utiliza símbolos para trazer equilíbrio para a pessoa, só isso. Mas a gente sabe que a gente é um canal, né? É um canal aberto para a espiritualidade. E sim, aconteceu o que ela queria, o que ela estava desejando. Que era, digamos, fechar o terceiro olho dela, que ela não queria mais ver mais. Beleza. Depois de um tempo, ela marcou uma nova sessão comigo e ela estava super bem. Assim, ela disse que ela estava bem melhor, porque aquilo realmente incomodava muito a vida dela. Não que fechou de vez, né? Uma hora, na hora que fosse possível, né? Ia desenvolver novamente, né? Na hora que ela, né, quisesse, digamos. Mas naquele momento estava, digamos, atrapalhando a vida dela. Aí depois de um tempo, o namorado dela veio, marcou uma sessão comigo e disse assim, olha, eu queria abrir agora. E eu cheguei e falei, gente, não é assim que funciona. E ele também estava se formando em médico. E eu disse assim, porque é que nem aquilo, bem complementando aquilo que a Miss Nene falou, né? A gente acha que com o trabalho mediúnico, você vai fazer essa conexão com o espírito e deu. Não, é no teu dia a dia, gente. É 24 horas. E por isso que a gente tem que... E por isso que eu trago essa questão do educar, né? Você saber trabalhar com isso de uma forma que você fique em paz, que você, né, esteja equilibrada. E eu cheguei para ele e fiz bem esses questionamentos, assim, sabe? Eu disse, olha, você está preparado para isso? Você já imaginou? Você está atendendo o teu paciente desencarnar e você vê ele indo? Ou ver entes queridos dele lá do outro lado, acolhendo ele, enfim, né? E daí ele olhou para mim e disse assim, não. Ele disse, não, eu só queria ver umas coisinhas, ele falou. Aí eu falei, não, gente, não é. Eu falei, não, desculpa. Bem amorosa, né? Eu falei, não, desculpa, não é assim que funciona. Se você vai abrir a sua visão, se você vai tirar esse véu, você vai ver tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. E daí ele pegou e falou assim, não, então eu acho que não, ele falou. Aí eu falei assim, não tem problema, vamos fazer o nosso reiki aqui, o nosso reiki, nosso, né, bom de cada dia, tá tudo certo. E ele falou assim, não, o que você me sugere? Eu falei, estude. Então, uma das coisas que eu gostaria de trazer hoje, que é o desenvolvimento da mediunidade, como você desenvolve isso? Estudando. Seja dentro de uma casa espírita, seja você mesma, lendo livros, escutando, vendo lives, né? Assistindo lives, hoje que a gente tem esse recurso, YouTube, tudo isso. Quanto mais você estudar, mais você vai educar o teu ser para estar preparado para qualquer situação. E acho que eu me estendi, né, Miss, na historinha. Não, não, tudo bem. Eu tava lembrando que tem uma historinha também. Vou contar a historinha. Então, há uns anos atrás, eu ia fazer o trabalho, né? E aí eu fazia as orações e eu pedia que eu queria ver. Ah, eu queria ver, eu pedia para ver sempre, sabe? Sim, mas foi um tempinho, né? E daí eu tava lá, trabalhando e tal, né? E aí eu comecei a ver. Só que daí também não era nada agradável, uma boa parte, assim, como na verdade, ter ânsia de vômito do que eu estava vendo, assim, foi muito forte, eu disse, ai minha nossa, e agora, sempre a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede, porque veio, né, e aí, claro que a gente tem que escolher exatamente o que a gente vai ver, e claro que hoje, essa visão que eu tenho, eu vejo que é necessário e é bem tranquilo e não me atrapalha, mas quando eu comecei a ver, foi bem impactante, assim, foi tipo, e agora, o que está acontecendo? Então, a gente vai estudando, porque o estudar e o conhecer tira o medo e você vai saber lidar com as coisas que vão acontecendo, né, no decorrer da questão, né, enfim.
É verdade, Miss. É verdade. Não. Eu lembro que na época que eu pegava a van para ir para a faculdade, né? Eu fiz a minha, pessoal que não sabe aqui, eu fiz a minha faculdade em Palhoça, eu morava em Camboriú, então eu ia de van. E no início, nas viagens, eu via acidentes acontecendo na estrada, assim, sabe? Tipo, batiam os carros, assim, enfim, eu via pessoas estendidas na BR. E eu pensava, meu Deus do céu, Deus chegava, "Ah, meu Deus, será que é alguma premonição, alguma coisa? Premonições também fazem parte né, dessa questão de ser mediúnico, né? Mas eu pensava, meu Deus, que horrível, vou morrer hoje, eu pensava. E daí até que teve um dia, a minha mãe, eu sou muito grata a ela por tudo que eu sou hoje, dessa questão espírita. Nossa, eu aprendi muito com ela. E ela diz assim, minha filha, antes de você viajar, você faz uma oração e peça para você não ver mais isso, porque isso está te atrapalhando. Eu fiz, gente. Eu fiz uma oração do meu coração e disse, gente do céu, não. E daí eu fiz uma oração e eu já fazia uma oração para que todos, tudo que aconteceu, enfim, né, que tivesse um desencadear bom, assim, sabe? Era só isso que eu pensava e daí desapareceu. Mas para vocês verem, a gente também não vê só coisa boa, bonitinha, né? Só anjinho, né, Misa? A gente vê umas coisas também. A gente está contando as nossas histórias, assim, para também ter como exemplos, né, de coisas que a gente foi realmente aprendendo e se colocando à disposição, e é nesse acerto também, né, e nessas É. questões de como que a prática, né, vai acontecendo. Então, é, as pessoas que estão buscando fazer esse desenvolvimento sentem que tem essa necessidade, que precisam, que sentem um chamado, né? Que não é isso que eu queria colocar. Quando a gente vai falar sobre os estudos em desenvolvimento, existem algumas partes daquele racional, do cabeção, que quer colocar tudo numa certa ordem, tudo numa certa explicação. É, a Tari disse que é melhor para entender a história, né? Para que você, sabe o cabeção que quer tudo racional, explicadinho? Então, esse racional todo, ele é muito bom quando a gente está estudando, mental, mas para o desenvolvimento você precisa soltar e confiar, liberar, né, confiar na sua intuição, nos seus sentidos, naquilo que está acontecendo. E aí, se você fica tentando controlar o processo, gera uma ansiedade, e aí fica não é difícil, mas vai devagar, assim, não que não vá acontecer. Então, tudo que a gente coloca ansiedade, a gente acaba demorando um pouco mais. Então, quando você consegue ter o cabeção relaxar e não querer controlar o que está acontecendo e sentir o que está acontecendo e perceber, isso vai ajudar, é uma dica também, né? Então, uma questão do estudo, controlar a ansiedade, o chamado por que você está buscando esse caminho, né? E aí que não são um caminho só de flores, existe um caminho de estudo, de dedicação, de muita busca e encontro. Você vai encontrar grupos que você vai ficar um período e vai aprender aquilo que você precisa, e você vai passar, de repente, por outros grupos, vai estudar sozinho. Então, é um caminho gostoso de aprendizagem, que você olha e não, então tudo vai agregando, desde lá o teu começo. Eu vi que a Juscelia colocou que ela só foi orientada mais tarde, né? Mas acho que assim, não tem, eu acho que a maioria das pessoas vem de né, a grande maioria, né, o Brasil é majoritariamente católico, ou pelo menos era, né, majoritariamente católico, então não se teve muito todo mundo essa orientação, mas aos poucos as pessoas foram buscando buscar essas lacunas e foram estudando, né, questões orientais, buscando no yoga, buscando em vários outros caminhos, né? Então acho que isso que é legal, principalmente do nosso país, que é um país com as portas abertas para uma espiritualidade diversa, né? Eu acho que isso que é muito legal no Brasil, porque a gente tem essa diversidade de caminhos e temos muitas portas que a gente pode entrar e pode aprender e ver o que de melhor tem para o nosso crescimento, né? Então, isso é um ponto muito positivo. Oi, Liz, eu Tá. lembrei de mais uma coisa agora. Deixa eu te interromper. Tu falou da questão da ansiedade, né? Eu lembro uma vez que eu tive arritmia. Eu tinha arritmia, bem na época da faculdade, assim. E daí meus pais, a gente, me levaram no médico, tá, no cardiologista. Ele disse, olha, você tem que fazer yoga, você tem que meditar.
E eu comecei, né, a fazer isso. Ah, Mas, na yoga, assim, tá, tudo bem, né? Tem um instrutor ali. Mas eu lembro que eu ia sentar para meditar e eu pensava bem nisso, sabe? Tipo, muito ansiosa. Eu pensava, gente, eu não tenho o dia todo. Vem logo! Vem logo, paz interior, que eu não tenho o dia inteiro. Que era essa ansiedade de você conseguir, sabe? E eu pensava, não, a ideia era assim. Eu achava assim que eu ia sentar e em 30 minutos eu ia fazer minha meditação, sabe? Eu ficava lá, vamos, gente. E é a mesma coisa essa questão do processo, né? Eu diria até que é um processo mediúnico, né? Então a gente não pode ficar ansioso, vai vir naturalmente, quando vier, né? Eu tenho mais uma outra história também, que um amigo meu, né? Nossa, ele é muito sensitivo, Mislene. Muito, demais, assim, demais. E ele disse uma vez que ele sentia a presença, né, dos arcturianos. E teve uma vez que ele chegou e disse assim: não, se vocês estão aqui no quarto agora, eu quero que você se materialize para mim, que eu quero te ver. Aí disse que e ele começou a perceber algo diferente, ele começou a ver. Tu sabe o que eu tô falando? E ele sim, começou a ver a materialização. E ele, não, eu tô brincando. E ele vídeo. foi lá e né? E fechou o olho assim. E ele saiu correndo para a sala e foi lá ligar a TV. Ele disse que ligou o som, disse que ligou um monte de eletrodoméstico que ele não queria ver mais nada. E foi muito bom. E eu lembro dessa história, eu dou muita risada. Eu falei, mas tu não pediu dele? Pois é, eu pedi, né? Só que eu não sabia que ia ser naquela hora, né? É muito bom Sim, isso, gente. exatamente.